Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós abordaremos o conteúdo que trata do Estado moderno, absolutismo e mercantilismo, né, que está no 6º capítulo do 7º ano, certo? E nesse momento nós daremos destaque à formação dos Estados modernos. Didaticamente falando, para efeitos didáticos, a história é dividida em história antiga, média, moderna e contemporânea. E a formação dos Estados modernos, ela apresenta características da Idade Moderna. Porém, é no final da Idade Média que esse processo vai se iniciar. Durante o predomínio da Idade Média, da predominância do feudalismo, a Europa ela dividia-se em diversos reinos, ou seja, não tinha um governo centralizado. E em cada um desses reinos, o poder político era partilhado entre os grandes senhores feudais e o governo das cidades medievais autônomas, independentes, cidades essas que eram conhecidas como comunas. Portanto, não havia um poder ou autoridade central, não havia um governo centralizado. E o que eram essas comunas, né? Essas cidades autônomas conhecidas como comunas, cidades medievais? Essas comunas elas eram cidades dessa Europa medieval que adquiriram essa autonomia, essa independência em relação ao reino mediante rebeliões ou negociação. E essas cidades, essas comunas, elas tinham autoridades para regulamentar o comércio, instituir impostos, controlar procedimentos jurídicos, judiciais e, obviamente, preservar a liberdade do cidadão. Então, essas comunas eram cidades medievais autônomas, dentro desses diversos reinos que existiam na Europa medieval. Porém, essa organização dessa Europa medieval, que estava dividida em diversos reinos, ela vai começar a ter uma mudança, vai começar a sofrer uma mudança nos séculos finais da Idade Média. E é no final da Idade Média, nos séculos finais da Idade Média, que vai haver um processo de fortalecimento da autoridade do rei. E esse fortalecimento da autoridade real que vai iniciar esse processo de formação das primeiras monarquias nacionais ou estados modernos não se conhece. Então, a partir do processo de fortalecimento da autoridade real, do poder do rei, enfim, vai se dar início a esse processo de formação das monarquias nacionais. Esse período ficou conhecido como o período em que foi iniciado esse processo de formação dos Estados modernos. E para esse processo de início, uma série de condições vão contribuir para desestruturar o feudalismo que predominou nesse período que nós falamos da Idade Média, né? Dentre essas condições, nós podemos destacar, por exemplo, as revoltas camponesas contra a exploração feudal, o desenvolvimento do comércio e a ascensão da burguesia também vão contribuir para esse processo de desestruturação do feudalismo. O enfraquecimento do poder da nobreza feudal e se deu muito por conta das cruzadas, né? Então, essas foram algumas características, algumas condições que contribuíram para desestruturar o sistema feudal. Para além disso, a partir do século XI, na Europa, vai ocorrer um crescimento vertiginoso do comércio, né? O comércio vai se desenvolver de forma exponencial, assim como as cidades, e juntamente com o comércio, com a formação das cidades, vai se formar um novo grupo social, que nesse caso é a burguesia, né, que era composta basicamente por mercadores e artesãos. Então, esse grupo, a partir do desenvolvimento do comércio e da formação da cidade, esse grupo vai se fortalecer enquanto grupo social e vai contribuir também para esse processo de desestruturação do sistema feudal e contribui decisivamente também para esse processo de centralização do poder político, do poder real, né? Então a burguesia vai ter uma participação decisiva nesse processo. Pois bem, então o processo de centralização política é que esse processo de centralização política vai levar a essa formação, como já dito, dos estados modernos. Obviamente que essa formação desses estados modernos, dessas monarquias nacionais, elas não vão se dar de forma brusca, de uma hora para outra, né, sem que houvesse uma resistência de grupos que não queriam perder o seu poder local.
nós estamos falando basicamente dessas comunas, dessas cidades autônomas. Então essas cidades autônomas viam essa centralização do poder, não viam de forma agradável, né? E de uma certa forma acabaram por se rebelar contra essa possibilidade dessa centralização do poder, porque não queria perder essa autonomia de cidade, certo? Nós estamos falando aqui das cidades medievais que eram conhecidas como comunas. Então, nesse processo de centralização do poder, vai haver uma resistência de grupos que era contrário a essa centralização. Então, esse processo de fortalecimento do poder real, desse fortalecimento das monarquias nacionais, da centralização do poder, vai se iniciar nos finais da Idade Média, e nesse período, no final da Idade Média, dos grupos sociais desse período, no caso nós estamos falando da burguesia e da nobreza, mais especificamente a nobreza feudal, os dois grupos eles tinham interesses distintos, interesses diferentes na centralização do poder. Obviamente, nenhum grupo, nem a burguesia, nem a nobreza feudal possuía uma hegemonia política. Esses dois grupos viam, obviamente, na figura do rei, essa possibilidade de centralizar o poder, a centralização de um poder voltado na figura do rei, um poder central e legítimo, e esse poder centralizado nessa figura do rei, de uma certa forma, tanto a burguesia quanto a nobreza percebiam que era o caminho para que eles tivessem vantagem e direitos garantidos. Então, tanto a nobreza quanto a burguesia vão trabalhar de forma que esse poder real se fortaleça e acabe por centralizar, a formar um governo centralizado. Para os nobres, nesse período de formação, desse processo que se chama o processo de formação dos estados modernos, a situação dos nobres, da nobreza, não era muito confortável, muito em função das lutas que esses nobres travavam nas cruzadas. Como esses nobres, ao irem para as cruzadas, eles contraíam dívidas para formar exército, porque nesse período não havia um exército permanente. Então, quando havia esses conflitos, o senhor feudal ele se vê obrigado a organizar um exército, e para organizar esse exército ele precisava de recursos e acabava contraindo dívidas ao organizar esse exército. E quando esses nobres voltavam desses conflitos, dessas cruzadas, acabavam por encontrar o seu feudo numa condição de total abandono, muitas por vezes por conta das fugas, das revoltas, uma vez se passava bastante tempo lutando nessas cruzadas, e quando voltavam em condições adversas, e encontrava esses feudos poderiam ser suas terras e outros pertences, de forma abandonada. Então, muito por conta disso, os nobres se viram obrigados a apoiar a figura do rei. Por outro lado, os exércitos dos nobres, esses exércitos que eram organizados para lutar nas cruzadas, quando retornavam com poucos homens, que muitas vezes não tinham condição de controlar essas rebeliões que aconteciam nas propriedades ou nos feudos desses senhores. Então, muito por conta disso, a nobreza ela vai ver no poder do rei, ver no poder do real, um meio de preservar suas terras, de preservar seus privilégios, a exemplo de receber pensões, de receber autopostos do exército, do exército real. Então, muito por conta disso, uma vez enfraquecido, a nobreza se viu obrigado a apoiar essa centralização do poder, a apoiar esse poder do rei, muito por conta de garantir esses privilégios que tinham antes desse processo de enfraquecimento por conta das cruzadas. Uma vez que tinham esses privilégios garantidos pelo rei, esses nobres acabavam migrando para uma nova condição social, e no caso eram as funções de cortesãos, passavam a fazer parte da corte do rei, outros faziam parte do corpo de funcionário do Estado. Então, foram essas condições que fizeram com que a nobreza feudal migrassem para esse corpo do Estado, muito por conta desse enfraquecimento, e se deu por conta das cruzadas, da luta travada nas cruzadas, que quando esses senhores voltavam enfraquecidos financeiramente. E a burguesia? Como se deu esse processo de entrada na burguesia, nessa participação que a burguesia teve com relação ao fortalecimento do poder real, nesse processo de centralização do poder? A burguesia também vai ver no rei essa figura
capaz de organizar o Estado. Então a burguesia, com essa centralização política na pessoa do rei, a burguesia vê o Estado como um instrumento mais poderoso e eficiente na implementação de diversas medidas, obviamente do interesse da burguesia. Então, dentre essas medidas que a burguesia via que só o Estado, um Estado organizado, um poder centralizado podia implementar, dentre essas medidas estava a melhoria das estradas e a segurança pública, a uniformização das moedas, dos pesos e medidas, a criação de leis e procedimentos jurídicos de âmbito nacional, porque nesse período da Idade Média, por exemplo, a melhoria de estrada estava a cargo dos próprios camponeses, uma vez os camponeses, quando utilizavam o feudo, utilizavam da propriedade do senhor feudal, eles eram obrigados a promover melhoria nessas estradas, enfim. Isso não era de responsabilidade do Estado. Quando das feiras medievais, essas feiras que nós já falamos em outras aulas, as feiras medievais que duravam de 15 a 60 dias, elas não tinham uma moeda única, então as moedas eram moedas locais, então por conta do desenvolvimento do comércio, a burguesia percebeu que era necessário uniformizar uma moeda única, então essa moeda fosse a unidade de valor para todos os comerciantes da região. Então eles só viam essa possibilidade na figura do rei, num governo centralizado. Assim como criar procedimentos jurídicos de âmbito nacional, uma vez que os senhores feudais tinham seus próprios tribunais, o rei tinha seus próprios tribunais, as cidades medievais, as comunas, elas tinham também suas leis, enfim. Então não existia uma lei não havia uma lei de alcance nacional, né, e alcançasse todo o reino. Então só a partir da centralização do poder, do fortalecimento do poder real, é que essas medidas vão ser tomadas e vão ser implementadas. E muito por conta disso é que a burguesia se envolveu nesse processo de fortalecimento e de centralização do poder real, nessa formação dos estados modernos, nessa formação dessas monarquias nacionais. Então, para a burguesia, essas medidas eram importantes porque servia para a produção, assim como a comercialização dos seus produtos, assim como acabaria com as taxas senhoriais que eram cobradas toda vez que um comerciante entrasse num determinado feudo, ele era obrigado a pagar uma taxa para o dono do feudo. Então, com essas medidas, isso seria abolido. Então, em vez de pagar diversos tributos em cada feudo que a burguesia, os comerciantes entrassem para negociar, esse tributo seria pago apenas ao rei. Então, muito por conta dessas medidas, esses setores da burguesia e da nobreza que estavam mais interessados nessa centralização do poder e desse fortalecimento do poder real, acabaram vencendo esses outros grupos que se opunham a essa centralização, principalmente essas cidades medievais que tinha determinada autonomia. Então, o grupo da nobreza e da burguesia acabaram vencendo essas disputas com esses grupos que defendiam a autonomia do poder local. E, diante dessas medidas, uma vez que essas medidas vão sendo tomadas, esse processo de formação dos estados modernos, esse processo de fortalecimento do poder real vai avançando, vai continuando, certo? Vai se dando a partir dessas batalhas de interesse. Então, nesse processo de formação do Estado moderno, esse governo das monarquias nacionais vão adotar uma série de meios ou instrumentos que vão garantir o controle político do Estado. A exemplo disso, podemos destacar, eles vão criar uma burocracia administrativa, né, vão instalar uma burocracia administrativa, ou seja, o que seria isso? A burocracia administrativa seria um corpo de funcionários que, a partir de ordens vindas do rei, desempenhavam as tarefas da administração pública, ou seja, esse corpo de funcionários fazia com que o Estado caminhasse. Outra medida importante, outro meio importante que foi criado a partir desse fortalecimento e da centralização do poder foi a organização de uma força militar. Então, foi criado a partir da organização desses governos, dessas monarquias nacionais, foi organizado as forças armadas, exército, marinha, polícia, só que de forma permanente. Agora, esses governos dessas monarquias nacionais, eles teriam uma força permanente, um exército permanente, coisa que não existia nesse período da Idade Média, né? Então, na Idade Média, os exércitos eram organizados de acordo com a necessidade de uma batalha, de uma guerra, enfim, eram organizados exércitos, e a partir da formação do Estado moderno, esses exércitos passaram a ser
exércitos permanentes. E dessa forma, uma vez sendo forças permanentes, poderiam de uma certa forma assegurar a ordem pública e a autoridade desses novos governos. Outro meio que foi encontrado, outro instrumento que foi encontrado para garantir o controle político do Estado foi a criação de leis e justiças unificadas, ou seja, legislações nacionais e uma justiça pública atuante no território do Estado. Como dito, no período da Idade Média, não havia essas leis nacionais, as leis eram locais. Os senhores feudais criavam seus tribunais, suas leis, as comunas criavam suas leis. Então, a partir do fortalecimento do poder real e da centralização do poder, essas leis elas passaram a ser leis de alcance nacional, ou seja, em todo o território da monarquia, dos estados modernos, desses reinos, passaria a vigorar uma lei nacional. Assim como tribunais únicos, ou seja, o governo desses estados modernos, dessas monarquias, passariam a ter seu próprio tribunal e não mais tribunais privados, particulares. Outro instrumento que foi criado para esse controle foi um sistema tributário. Foi criado um sistema tributário, passaram a cobrar tributos, ou seja, impostos e taxas, de forma regular e obrigatória. E dessa forma, uma vez cobrados esses impostos, essas taxas, isso poderia garantir a sustentação das despesas do governo e da administração pública. Como dito anteriormente, o senhor feudal cobrava suas taxas, seus impostos, à medida que um determinado comerciante entrava no seu feudo. Então, ele tinha por direito cobrar essas taxas. Na criação desse sistema tributário, essa cobrança passaria a ser de competência do Estado. Então, uma vez que o rei, que se viu fortalecido de um lado pela injeção de dinheiro da burguesia, porque a burguesia, além de ter esse apoio, além de dar esse apoio no processo de formação desses estados modernos, ela também deu um apoio financeiro. A burguesia investiu nesse processo de formação dos estados modernos, nesse processo de fortalecimento do poder real. Então, uma vez que o rei se viu fortalecido por essa injeção de dinheiro da burguesia, e do outro lado estava a dependência da nobreza, porque a nobreza se viu dependente desse poder real. Então, o dinheiro de um lado da burguesia e essa dependência desse grupo social, no caso a nobreza, foram as condições necessárias para consolidar o poder real. Então a burguesia de um lado, como grupo social que veio se fortalecendo desde o final da Idade Média, e essa nobreza feudal que controlou quase toda a Idade Média, que no final da Idade Média se viu enfraquecida, esses dois grupos reuniu as condições para fortalecer e consolidar o poder real. Então, à medida que esse fortalecimento do poder vem se dando gradativamente entre os séculos XI e XV, esse processo gradativo de fortalecimento do poder real entre os séculos XI e XV, esse processo que é conhecido como o processo de formação do Estado moderno. Esse período do século XI ao século XV, em que o poder real se fortalece, o poder vai se centralizando, é esse processo que nós conhecemos como a formação do Estado moderno. E dentre as várias monarquias que vieram se organizando nesse período, vieram se organizando e acabaram por se consolidar nesse período na Europa, as que mais se destacaram, as mais expressivas, foram aquelas que se organizaram em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e na França. Essas 4 monarquias, que ganharam e que tiveram maior destaque nesse processo de centralização do poder nesse período de final da Idade Média e início da Idade Moderna. Mas vale ressaltar que essa consolidação dos estados modernos, apesar de ser uma característica da Idade Moderna, ela não se dá no mesmo ritmo, uma vez que, enquanto França, a monarquia francesa, a monarquia inglesa, a monarquia espanhola, ela vai se consolidar apenas na Idade Moderna, a monarquia portuguesa ainda se consolida na Idade Média, se consolida no século XII. Então, essa consolidação não se dá no mesmo ritmo, Enquanto Portugal consolida sua monarquia no século XII, as outras monarquias vão se consolidar apenas nos séculos XV e XVI. Então, esse era o nosso encontro de hoje, falar desse processo de formação dos estados modernos, esse período que se iniciou entre o século XI e o século XV e que culminou na formação de monarquias nacionais.
tá certo? Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.